Olá pessoal, hoje na nossa aula de ciências vamos falar sobre saúde pessoal e coletiva, ou seja, a saúde da gente e a saúde do próximo, a saúde de todos em um conjunto. No nosso dia a dia, às vezes praticamos algumas coisas que são consideradas prejudiciais à nossa saúde, vão trazer malefícios para a nossa saúde. E hoje a gente vai falar de alguns temas como higiene pessoal, saúde com a mente, sobre vacinação, coisas que devemos ter cuidado para cuidar bem da nossa saúde e do próximo. Primeiro vamos falar da higiene pessoal. Manter hábitos de higiene é uma forma de cuidar da saúde do corpo e evitar as diversas doenças que existem. Alguns hábitos simples contribuem para a limpeza do nosso corpo. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, tomar banho diariamente e lavar os cabelos. Escovar os dentes depois das refeições e antes de dormir. Manter as unhas limpas e cortadas. Lavar as mãos depois de ir ao banheiro e também antes de comer ou pegar em alimentos. Tudo isso, além de cuidar da higiene do corpo, é preciso também manter a nossa casa, o nosso quarto bem limpos e lavar as frutas e as verduras antes de comer, sempre. Esses hábitos são muito importantes para que a gente evite pegar doenças, principalmente nesse período que estamos vivendo com o Covid. A gente está enxergando mais de perto a importância de manter esses hábitos de higiene pessoal. O próximo tema é a alimentação saudável. Todos nós sabemos que é muito importante a gente ingerir alimentos saudáveis. Isso é muito importante para a gente manter a nossa saúde bem. Os alimentos, as coisas que nós comemos, contêm nutrientes, isto é, substâncias necessárias para o corpo crescer, se proteger de doenças e ter energia para andar, brincar, estudar e realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Os alimentos têm nutrientes distintos e em diferentes quantidades. Por isso, a nossa alimentação ela deve ser bem variada e colorida, incluindo cereais, frutas, legumes, verduras, carnes e leite. Mas a gente deve ter muita atenção, porque uma alimentação saudável não é só composta de alimentos variados. Existem muitos alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável, como os cuidados no uso do solo, onde parte dos alimentos é produzido, os alimentos no armazenamento e no preparo desses alimentos, e a escolha de refeições que respeita a cultura de um lugar e os seus recursos. Além disso, a qualidade da alimentação também pode ser influenciada pelos nossos hábitos. Se comemos com pressa ou com calma, se nos sentamos à mesa ou se comemos distraído vendo televisão e dentre outras coisas. Nós, seres humanos, consumimos alimentos de diversas origens. E aqui vou citar os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal. Como exemplos de alimentos vegetal, podemos incluir os grãos como arroz, feijão, soja, milho, farinhas, folhas, frutos, óleos vegetais, margarinas, açúcar, entre outros. Esses alimentos são a base da alimentação de muitas pessoas em todo o mundo. Por exemplo, também o tomate, couve, arroz, feijão, a batata, todos esses são de origem vegetal. E os alimentos de origem animal é todos aqueles que vêm do animal, de animais, de bois, vacas, como carne, ovo, leite, que vem da vaca, o ovo também que vem da galinha. Todos esses são alimentos de origem animal. E também tem os derivados, como manteiga e queijo, que pertencem a esse grupo, porque derivam do leite, isso mesmo. E devemos ter muito cuidado quando vamos consumir determinados alimentos, como por exemplo os alimentos industrializados, que são aqueles alimentos que passaram por médias ou grandes transformações desde que foram extraídos da natureza até o nosso consumo, por exemplo, salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes, macarrão. São coisas que a gente deve ter muito cuidado ao consumir,
porque quando eles sofrem essas transformações para chegar à nossa mesa, eles perdem muitas vitaminas e sais minerais, que são aquelas coisas que ajudam a melhorar a nossa saúde. Por isso eles são muitas das vezes pobres em vitaminas e sais minerais. Além disso, podem ter muita gordura e açúcar, que podem também prejudicar a nossa saúde. E se tratando dos cuidados com os alimentos, é muito importante a gente estar atento às datas de validade dos alimentos, mantê-los higienizados, em boa temperatura, ter muito cuidado, principalmente ressaltando nesse período de pandemia, o Covid-19, onde o vírus aí está se espalhando e é preciso a gente ter muito cuidado também com os alimentos. Outro tema que vamos tratar também, além da alimentação, dos hábitos de higiene, é a questão da saúde da nossa mente. O nosso sistema nervoso é fundamental para que a gente se mantenha vivo. Nesse sistema, o cérebro tem bastante destaque, porque é responsável por nossa memória, possibilita a nossa aprendizagem e regula as emoções e os nossos pensamentos. Devido à sua importância, o cérebro precisa também de cuidados. E há algumas ações que fazem bem ao cérebro e outras que são prejudiciais a ele. Vejamos. Algumas coisas não fazem bem para o nosso cérebro, como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, o uso de drogas, não dormir bem, não se alimentar bem e deixar de fazer exercícios. São coisas que não faz bem para a nossa mente. E aqui aproveito para citar algumas coisas que fazem muito bem para a nossa mente, como dormir bem, se alimentar bem, ler bastante, que é também um momento de a gente aprender mais, aprender coisas novas e cada vez mais difíceis, fazer atividades físicas diariamente, manter o bom regular sono, manter o nosso sono regular, de em média 8 horas por dia, manter as nossas atividades de lazer. Essas são formas de a gente cuidar da saúde da nossa mente, como brincar, ouvir música, assistir filme, peça de teatro, ler livros, se divertir com jogos, se reunir com a família, encontrar os amigos. Todos esses são momentos de lazer que ajudam a gente a manter a nossa mente bem. Nosso sono também é muito importante, pois ele contribui para a manutenção da saúde. Durante o nosso sono, o corpo descansa e produz certas substâncias que ajudam no nosso crescimento. Quem dorme pouco tem dificuldade de se concentrar e fica doente com mais facilidade. E agora, para finalizar, vamos falar da saúde coletiva. A nossa saúde ela não depende só dos nossos hábitos, e isso é bem evidente, mas também depende do ambiente em que vivemos e das pessoas que estão à nossa volta. Por isso é importante pensar na saúde coletiva, ou seja, na saúde de todas as pessoas. Algumas doenças, por exemplo, são causadas por micro-organismos e são passadas de pessoa para pessoa. E essas são chamadas doenças contagiosas, que são passadas de uma pessoa para outra, como, por exemplo, o Covid-19. Às vezes, o nosso corpo próprio produz a defesa contra esses micro-organismos que causam doença, mas algumas vezes o corpo não age tão rapidamente, e aí é que a gente fica doente. Aí, o nosso corpo, durante esse processo de doença, que vai produzindo esse combate. E aí que é depois que a gente vai se recuperar, depois que a gente vai sarar depois de alguns dias. E é o que geralmente acontece quando a gente está gripado ou resfriado. E os hábitos de higiene, eles ajudam a prevenir essas doenças, porque reduz a quantidade desses micro-organismos que causam essas doenças em contato com o corpo. Ir ao médico regularmente é muito importante para manter a nossa saúde bem, pois ele pode detectar doenças antes que se tornem graves. Aí a gente procurar o cuidado com antecedência. E também podemos citar a importância das vacinas.
Elas podem prevenir algumas doenças porque estimulam as defesas do nosso corpo contra certos micro-organismos que causam essas doenças. A vacina contra o sarampo, por exemplo, é feita com o próprio vírus causador dessa doença. E daí os cientistas deixam o vírus enfraquecido para que ele não cause o sarampo. Mas mesmo fraco, o vírus estimula as defesas do nosso corpo. E isso faz com que fiquemos imunes ao vírus, ou seja, protegidos. E vamos alertar os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, sobre a importância de manter a nossa caderneta de vacinação atualizada. Muitas vacinas são fornecidas gratuitamente pelo governo nos postinhos. É muito importante manter a caderneta atualizada. E ressaltando a importância de tomar a vacina do Covid. Fiquem atentos aí em que idade está, como está distribuindo as vacinas. Por idades, fiquem atentos, vão avisando aos pais de vocês, porque a Secretaria de Saúde está divulgando aí o andamento das vacinas. E daqui uns dias, com fé em Deus, vai chegar o dia de todos nós tomarmos. E essa foi a nossa aula de hoje sobre saúde pessoal e saúde coletiva. Espero que permaneçam todos bem na graça de Deus. Estarei passando atividade no grupo e qualquer dúvida podem me mandar no WhatsApp. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.